Bom, galera, vou voltando, aproveitando que vai gravar a aula, né? Que aí a galera já tem um aproveitamento melhor. A gente tem aqui também, né, eu já mostrei para vocês a angiotomografia, né? Normalmente as de membros superiores e inferiores vai demonstrar os dois ao mesmo tempo, né? A não ser que a pessoa queira muito que não apareça, né? É, ou expor a, ao outro lado, né? Mas assim, a perna não tem como você excluir, né? Perna, coxa, você não tem como excluir. Contudo, o braço você pode colocar para cima, né? Para poder não expor o braço. Mas normalmente a gente utiliza com os dois braços para baixo, a não ser, né, em estudos específicos de umas síndromes, né, que depois a gente pode falar bastante sobre isso, mas a gente vai avaliar os casos que já são bem diferentes, são coisas que você não vê todo dia, mas que são casos que já vão salvar a tua vida, tá? De você já saber, de você ter um material já começando a falar sobre isso, que é a angiotomografia, né? Que muita gente tem medo, a galera que não faz muita angiotomografia, né? Já é em hospitais particulares, em hospitais muito específicos, né? De, de estudos vasculares, já é algo não tão comum. Contudo, se torna menos comum ainda, né, em hospitais de referência em trauma, tá? Na verdade, a referência em trauma nem se torna tão comum, que eu trabalho na referência em trauma e como a gente, por exemplo, tem PAF, né, paciente com perfuração por arma de fogo, a gente acaba tendo que fazer uma angitomografia de membros superiores e inferiores para poder avaliar, né, as condições do paciente, certo? O músculo esquelético ele é basicamente sem contraste, né? Ele é basicamente adquiriu na posição correta, tchau e benção para o paciente, tá? Depois é só o trabalho de pós-processamento, fazer um 3D bonitinho, né? Que a gente finge que é difícil, mas não é difícil, tá? Valorizem o trabalho de vocês, beleza? Já falamos da distância, do comprimento do quanto você vai ter nas articulações, 250 a 300 milímetros. Aqui você vai ter num pé e numa mão, que é bem curtinho, você vai ter de 150 a 250 milímetros, ok? E você tem também de locais com ossos longos como antebraço, braço e coxa e perna. Aí você tem de 350 a 550, dependendo da extensão que você vai estudar. Se você vai estudar coxa e perna, aí realmente você tem que fazer um estudo específico, né? Porque esses valores aqui são para antebraço, braço, né? Um aparelho sequencial. Para quem ainda nem lembra de tanto que eu falo do multi-slice, o aparelho sequencial é aquele que corta aí depois a mesa anda, dois, depois a mesa anda, três, depois a mesa anda, quatro, aí depois a mesa anda. E são cortes que eles não ficam muito unidos, né? E são aparelhos bem mais antigos, né? De qualidade bem inferior também. Você tem aqui uma espessura que vai de 1 a 3 milímetros. No aparelho de sequencial, 1 milímetro é
era coisa da NASA, sabe? Era coisa de outro mundo. O incremento, que é o espaço entre os cortes, vai de 1 a 3, né? Ah, o FOV é de 12 centímetros, que você no sequencial você não tinha muito aproveitamento de como aumentar o FOV, era muito engessado. Assim, o sequencial é muito engessado, tem poucos recursos. KV e MS também eles são fixos, são de acordo com o estudos do aparelho, o anual do aparelho. É importante realmente que a gente tenha um projeto de ter montado aquilo adequadamente com os referenciais de física médica do aparelho. Quem falou alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Ah, tá. Felipe? Tranquilo. Beleza. Janelamento, né? E como a gente realmente está num aparelho limitado, que é o sequencial, fatalmente a gente vai realmente produzir pouquíssimas imagens, tá? A gente faz aí filme com 20 imagens. E aí a galera achava que era o céu. Incrível. Hoje a gente trabalha com mais de 2.000 imagens, tá? E a gente nem entrega mais filme, em muitos lugares está aderindo até com a justificativa de economizar papel, cortar menos árvore, a gente está aderindo a mandar CD, né, para o paciente, que ele tem acesso e recursos muito maiores para poder analisar a imagem dele. Isso aqui, como eu disse, embora seja muito próximo, muito parecido, a gente tem uma helicoidal, mas assim, lá do início, sabe? 2 canais, 6 canais. A galera precisa atualizar. Mas eu falei no começo da aula sobre a dificuldade entre o time, entre montar um trabalho, montar alguma coisa como aquilo é o correto a ser feito, e as inovações tecnológicas que acontecem muito rápido, tá? Eu fiquei sabendo do aparelho de uma empresa específica que eu já falei para vocês também, que inclusive já me zoaram que eu errei uma vez na forma de escrever. Aí eu fiquei sabendo de um aparelho incrível, de um aparelho incrível deles de 514 canais, já tem 2 anos. Então, agora ele começa a ser uma realidade lá fora. Ainda não foi comprado, ainda está sendo pleitado para ser comprado aqui no Brasil, entendeu? Ainda não tem no Brasil. O aparelho é fantástico e consegue fazer trabalhos maravilhosos com uma exposição menor do que a do raio-x, para vocês terem noção. A tomografia chegou ao nível de conseguir ter uma exposição inferior à do raio-x. O posicionamento do punho é algo característico, isso é o que você não pode errar. Não pode errar, é uma cilada, tá? Porque é difícil, às vezes o boneco do aparelho não consegue colocar, mas é basicamente isso, tá? A gente chama vulgarmente de posição do Superman, tá? Do Super-Homem, tá? O paciente fica aqui, ó, em decúbito ventral e a mão aqui, ó, pronada, ok? Descarta esse suporte aqui que ficou feio demais, tá? Hoje em dia a gente já tem uns suportes muito melhores, feito de acrílico, é muito melhor feito. As empresas cada vez mais estão atualizando. Só de O suporte, o que você está falando? aqui, ó, estão vendo onde que está a mão dele aqui, do paciente aqui embaixo? Aqui, Parece um travesseiro, né? parece um travesseiro. Era basicamente feito assim, né? Mas hoje em dia a gente sabe que você colocar a mão em algo mais plano, toda a mesa é côncava, tá? Ela faz Mas assim. esse exame aí é pro punho, professor?
Isso, exatamente. Entendeu? Aqui a Ah, gente tá. está falando do punho. Essa bolinha vermelha em cima da cabeça dele aí significa o quê? Ah, é da imagem mesmo. Isso aí é da imagem Ah, mesmo. pensei que era pra sinalizar algo que estava errado, alguma coisa. Não, não, não. É não. Aí a gente coloca Gostei do aqui. posicionamento. Gostei de Superman. É, Achei maneiro. vai ser bem conhecido. Você vai falar isso no seu dia a dia lá. Vai falar quando esquecerem como é que faz, seu estagiário, ou qualquer pessoa, a enfermagem show de bola que posiciona se aparecer uma para você. Aí você fala, aquela do Superman, entendeu? E aí Mas você sempre que for coloca. fazer um exame de punho, é exatamente assim ou não? É exatamente assim, entendeu? Na tomografia é assim, é em decúbito Decúbito ventral, ventral, isso. a mão E é planada que fala? É mão pronada, em pronada. posição de Ah, prona. desculpa. Ah, tá, desculpa. Pronada. Beleza. Tem que centralizar a mão e o punho com os lasers, entendeu? O laser aqui que divide o corpo em direito e esquerdo, né, que é o sagital, ele tem que passar aqui no meio do punho, né? Fatalmente o terceiro metacarpo. A gente tem que ter a noção de não colocar com desvio, né? A gente que fez raio-x, né? Fez o técnico, a gente sabe que existe desvio ulnar e desvio radial. Então a gente tem que deixar sem desvio, retinho, beleza? Porque realmente faz diferença. E aí dificulta algumas análises. Nos ossos do carpo provoca umas sobreposições. Tanto que a gente viu aqui nessa janela aqui, ó, tem uma posição que é assim, que é adquirida assim, para que melhore algumas sobreposições, tá? Mas isso é feito sob solicitação, beleza? É... Isso aí é a explicação de punho. Vocês estão mais sabendo do que eu o que é punho, entendeu? A janela de partes moles, tá? E, e a janela de parte óssea. Isso aqui é uma sugestão do Almir de Nóbrega, tá? Do livro Almir de Nóbrega. É, o FOV, a gente precisa prestar atenção. Você não vai colocar para ir até aqui as falanges, tá? Você faz o exame de punho, você vai pegar o final aqui do rádio da ulna e você vai pegar o final dos metacarpos, ok? Aqui, ó. Só você lembrar do raio-x. Raio-x você não coloca falange, tá? Principalmente você quer pegar aqui os ossos do carpo. Então você tem que pegar as articulações dele com rádio e ulna e com os metacarpos. Beleza? E aí é importante você também adequar o seu olho a observar de corte a corte, né? Tá aqui mostrando aqui vários cortes e aí você tem que identificar, né? Psiforme e afins. Você tem que identificar que você está tendo aqui é, a disposição dos ossos do carpo em fatias, né? Como mostra essa imagem aqui. Tem outra imagem também do Almir de Nóbrega. Essa aqui é uma angulação bem específica. Se você prestar atenção, ainda que você faz como a mão é côncava, você não vai ter todos os dedos assim pertinho, certinho. Então para você mostrar bem aqui, ó, você vai ver aqui, ó, olha a posição da mão. Fatalmente você vai ver os dedos não aparecendo, né, as falanges não aparecendo direito nessa parte onde você vê captar, tomate, quando você vê bem no centro dos ossos do carpo, tá? O coronal, o sagital, perdão, mil perdões, o sagital você vai tomar como referência
né, quando você for fazer o pós-processamento, o terceiro metacarpo, tá? E o rádio. Então aí você vai ficar bem ligado, tá? Para você pegar assim, ó, bem paralelo, quer dizer, bem paralelo aos dois, bem coincidente, né? Falando de geometria. E aí você vai, ó, faz aqui o sagital, pega vários cortes sagitais, ok? Do início ao fim. Aí são exemplos, né, de pós-processamento, de como utilizar as linhas, ok? Então, são coisas que a gente pode utilizar. Nunca esquecer o que é reformatação, ok? Que é você mexer bastante para poder ver em 3D. E é muito importante você mandar algo bem fino e em aparelhos que e em formatos que o paciente consiga ver, porque vamos dizer que ela manda para um médico que ficou em uma dúvida, ele consegue movimentar esse cursor naqueles CDs que são feitos para poder, ó o formato, entendeu? Então você consegue ver direitinho aqui a angulação para o escafoide, por exemplo, entendeu? Então aqui você tem um coronal, aqui você tem um sagital e aqui você tem um axial. Alguém conseguiu ver alguma diferença aí, alguma coisa chamando a atenção nesse punho aí? Alguém conseguiu ver algum... Sim, tá quebrado. Isso aí, fratura. Ali. Exatamente. Tá bem evidente para vocês em qual corte? Pô, dá pra abrir a serra. Nossa, legal, pensei que não dava. Aqui, menina. Aqui, Tá bonito. Como é que Coronal, eu acho. Olha o sagital aqui, ó. O sagital não, perdão, o axial aqui, ó. Bem evidente aqui. Eu tô vendo também de cima. Olha aqui no sagital. Olha aqui no coronal. Uhum. Todo mundo conseguiu identificar? Sim, eu consegui. Show de bola. Ih, Rafael. Me dá um alicate. Tá. Isso aqui é outro exemplo, né, de fratura. Olha aqui. Aqui está vermelho, já mostrando, né? Para a gente poder fazer o exame de mão, a gente também pode utilizar essa mesma forma de posicionar, tá? A gente precisa lembrar que a gente tem que colocar toda até o final da falange distal inserido, né? A gente pega aqui até o final aqui a gente vai definir o nosso aqui. Não tem nada geográfico, mas tudo bem. Então vai ser assim, né? A gente vai definir. Cortei já o dedo nesse FOB que eu fiz aí. Cortei tudo, né? Uma droga. Mas a gente vai definir, como aqui o quadrado já está mostrando, o FOV pegando final de radiona, que a gente sempre tem que mostrar a articulação que evidencia que acabou a estrutura que a gente está estudando, né? E também o final da estrutura, que são as falanges distais. Ok?
Agora vem agora que são elas, vem o posicionamento importantíssimo. Eu peço até aqui, ó, até botei já ia falar, mas eu peço licença à galera da RM porque é difícil encontrar uma imagem que favoreça, tá? Por quê? Para que a gente não a gente não tenha cruzamento, lembra que eu falei de radiuna assim? Cruza o radiuna? Para que não haja cruzamento, a gente precisa colocar a mão o quê? Em súplica, supinada, ok? Então a gente coloca, né, o paciente dessa forma. A ressonância coloca mais tempo ainda, todo paramentado, todo bonitinho, porque o paciente vai demorar um belo tempo lá, né? A gente não, a gente vai fazer uma aquisição, principalmente se for músculo esquelético, aí vai ser rápido pra caramba, tá? Aquisição, se você botar o protocolo correto, se você colocar a marcação correta, tá ótimo. Aí você vai colocar aqui, ó, o punho, o cotovelo, do punho ao cotovelo aqui você já tem o antebraço, ok? Dúvidas, caríssimos? Ô, professor, se falar que tá AP tá errado, na tomografia não usa esse termo não, né? A gente usa que aí tem um scout, né? Na verdade, isso aqui é só a imagem de planejamento, não é o que a gente vai realizar. A que o senhor falou supinada, né? Tem que ser a palavra do termo supinada certo, é o posicionamento. É o posicionamento do paciente. Então, relacionado ao posicionamento do punho, tá bom. AP é um nome que a gente dá para incidência, que é a anteroposterior, a incidência que vem anterior até a parte posterior, entendeu? Não é o nome de um posicionamento. No linguajar comum, a gente acaba jogando isso ao invés de falar isso aqui, se a gente fosse falar em botar uma ampola de raio-x aqui, a gente diria que isso aqui é uma posição frontal e não uma posição AP, entendeu? Mas aí no dia a dia a gente acaba chamando uma coisa pela outra, a gente chama de metonímia em português, a gente chama a parte pelo todo, então a gente acaba chamando de metonímia. Aqui é outra coisa que foi dificílima de montar nessa aula, por quê? Porque eu não tenho por aí para poder fazer. Eu não encontrei em livros, entendeu? Eu tenho até que ver, que eu vou tentar encontrar uns livros lá de fora para poder ver como é que faz. Então, não como é que faz, se eu consigo uma imagem, né, da própria tomografia, que isso aqui que está em cima do cotovelo do cara é uma bobina de ressonância, tem nada a ver. Mas é uma forma da gente posicionar corretamente o paciente. Você vai ver esse posicionamento maravilhoso, sempre ambulatorial. Tá? Nunca é trauma, né? Porque muito provavelmente o paciente nem consegue realizar esse posicionamento quando o paciente é politraumatizado. Imagem de referência, né? É o AP do antebraço. Tem que ter, muitas vezes, o decúbito lateral para que o braço estudado ele fique muito bem posicionado. A mão, como eu falei, em supinação, né? Fica aqui, ó, posição de súplica. Lembra de mendigo na porta da escola, na porta de qualquer lugar. Ele faz a posição de súplica, supinação, tá? Até achei, né, essa imagem. Olha, eu falando, mas isso aí com certeza foi colega fazendo, porque não é de livro essa imagem. Aí tem essas formas, né? Isso aqui é uma forma de você adquirir axial, né? Você faz cortes assim, vários cortes. E isso aqui é a pior das hipóteses, assim também. Mas você vai acabar fazendo por quê? Porque o paciente não tem condições de esticar, principalmente se ele tem fratura de cotovelo ou qualquer coisa, o paciente acaba não conseguindo esticar o braço dessa forma. Aí você tem que adquirir. Isso aqui causa um artefato muito grande. Não sei se vocês se lembram que existe um artefato chamado artefato de ossos longos. Lembra disso? Então, é esse artefato que vai ser gerado, por quê? Porque aqui tem dois ossos longos. Artefato de que, professor? Eu não entendi. Artefato de ossos longos.
Ah, sim. Entendeu? E a forma de adquirir é gigantesca a diferença. Assim você tem muito menos ruído, assim você prejudica bastante a qualidade da imagem. Mas se o paciente só consegue assim, né? A gente vai colocar na balança. O médico vai Mas eu tentar. não tô conseguindo entender como é que ele tá. Ele tá sentado ou tá deitado? Como é que ele tá na primeira, o certo, o primeiro ali? Ele tá deitado. Porque a mesa vai andar, não Ah, tem aquilo ali é a como ele ficar do cabeça lado de dele. fora. Ah, entendi. Cabeça, Ah, tá. ombro. Ele tá na posição do super-homem. Não, Só que sim. com o braço para, só que com a mão para cima. A posição do Com a mão super-homem, pra só que com a cima. mão para cima. De súplica, né? Como é que é o nome? É de súplica, é o supino. Supinação. Não. Eu gravei a súplica e não gravei o supino. Beleza. Não, o importante é você gravar. Se você gravar A que o braço. referência. Exatamente, se você gravar que o braço precisa estar com a mão em posição de súplica para não rodar o radiuna, pega teu braço agora, pega agora teu braço, faz Beleza. assim e gira a tua mão para você ver como é que os ossos radiuna ficam aí girando no teu braço. No meio da tua mão. Correto. Sim, sim. Acabei de Entendeu? fazer. Show. É que eu gravei a referência e não gravei o nome do negócio. Não, legal. Beleza. Beleza. Cotovelo, você também precisa que radiuna não estejam cruzados, por isso a mão vai estar lá em posição de súplica, tá? As linhas coronal e sagital precisam estar lá centralizado, precisa estar no meio, tá? Para poder otimizar bem o trabalho. Aí são valores do Almeida Nóbrega, que é um livro, né, que eu consegui acesso para estudos de músculo esquelética. Não é fácil achar, de verdade. Só montando aulas assim que eu percebi o quanto é defasado. Galera, deem aula para vocês estudarem, de verdade. Vale a pena. E é isso, é muito fácil no cotovelo, né? Você vê o alinhamento. Os dois côndilos aqui vão te mostrar a linha axial. Eita, faltam 10 minutos. Beleza, qualquer coisa a gente volta de novo. Falta quanto tempo aí para a aula acabar? Agora, 9h30. Tá, beleza. Então eu vou só acelerar porque eu quero acabar essa aula, eu quero terminar, não falta muita coisa não. Beleza? Então é isso. Você vai ter aqui esse alinhamento para você ter essa noção, né, do corte axial. E a linha sagital vai dividir em direita e esquerda de maneira equidistante, né? Ou uma tentativa equidistante, para que você tenha uma centralização da estrutura. Quanto mais ao centro do gantry, maior a qualidade da imagem que vai ser gerada. Aí aqui a delimitação do FOV, né? Com licença da RM, né? Depois ninguém dizia assim, poxa, professor, estava ensinando TC, mas está botando imagem de RM. Está aqui já, tem noção que é RM, já pedi licença para ressonância. É isso aqui a delimitação, né? Os cortes da gente. Isso aqui só pode ser tomografia, porque a RM não faz nunca tanto corte. Eles morrem, ficam 6 meses e meio fazendo o exame deles. Tá? O posicionamento de ombro, galera. Posicionamento de ombro diferente do posicionamento de tórax. Você entra head first, você entra com a cabeça, tá? Diferente de como está aqui, a mão tem que estar em rotação neutra, tá? Eu não estou conseguindo ver direito Tórax aqui. entra com o pé, né, professor? Esatamente, tá? Não estou Só falando para relembrar aqui. isso. É Eu o não tô que falando... eu não entendi. Com o posicionamento de tórax e abdômen, a gente entra com os pés, a gente entra feet first, ok? Agora, o posicionamento de ombro... Alguém não entendeu? Não, foi eu que falei que entendi. Tá. Então,
o ombro é, a gente já entra head first, tá? A gente delimita uma área bem pequena, tá? Que a gente só quer até o final da escápula, tá? E depois aqui da clavícula, entendeu? Na altura. Decúbito ventral, head first, como eu falei, a linha sagital do aparelho, que divide entre direita e esquerda, ela tem que estar exatamente no meio do externo, ok? Os ombros eles precisam estar sem rotação anterior-exterior. A gente só percebe que a gente deita, senta totalmente torto no carro, em casa e afins, quando a gente vai posicionar um paciente e a gente também é posicionado em algum exame, e aí aí você percebe que a galera deita assim, faz assim. Então a gente precisa deixar o ombro equidistante, tá, com a mesma altura, e as mãos tem que ficar assim, ó, rotação neutra. Não pode nem estar assim, nem estar assim. Tem que estar em rotação neutra. Ok? Do lado do corpo, para baixo, mão para baixo. Igual posição de sentido, pessoal. Isso, boa, bem lembrado. Eu de família, de um monte de militar, não pensei nisso. Acho que é porque eu realmente não queria ser militar, por isso que eu realmente não pensei nisso. Mas meus primos, se verem essa aula, vão me bater. Enfim, em casos com os fóveos aparelhos mais estreitos, a gente, assim, os aparelhos que não conseguem pegar grandes extensões, ou um paciente que tem um ombro muito largo, né, paciente hiperestênico, a gente é obrigado a colocar o paciente bem mais para o lado e tentar centralizar o ombro daquele paciente, tá? A linha do coronal do aparelho tem que estar no centro do úmero, nesse caso, e o braço, como eu falei, em rotação neutra. Ok? É basicamente isso. Isso aqui é a delimitação do FOV, tá? Aqui, ó, o final da escápula está por aqui. Aí a gente pega um pouquinho mais abaixo para poder a gente fazer algumas reconstruções, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o axial, como se a gente fizesse o planejamento axial e o planejamento no helicoidal, né? Dependendo do aparelho. É basicamente o mesmo início e o mesmo fim. Os valores de janela, né? Segundo Almeida de Nóbrega, né? Aí a gente tem alguns pós-processamentos, onde a gente vai ver assim, um axial verdadeiro, tá? Onde a gente vai pegar um axial verdadeiro com relação ao húmero, a articulação com a glenoide, né? Com a cavidade glenoide da escápula. Então a gente vai ter a escápula humeral muito bem centralizada. O principal ali, o norte para você pensar num MPR verdadeiro, numa angulação correta, é aqui, ó, o axial aqui. É você pegar a articulação aqui, como você vê aqui, ó, aqui está o húmero e aqui está uma partezinha, que é a cavidade glenoide da escápula. Você tem que pegar aqui, ó, nesse eixo aqui, a angulaçãozinha, aí você vai fazer um axial verdadeiro. Aí já é um pós-processamento. Depois que fez o exame, o paciente foi embora, aí você dá tchau para ele, depois você vai pegar e vai fazer esse pós-processamento. Ok? Aí esse aqui é um coronal verdadeiro, onde você pega como referência a cavidade, a articulação também, essa articulação aqui escapulohumeral, entendeu? Aí lembra que eu falei para vocês em outro slide sobre a bolinha de sorvete? Aqui, ó. Aí é muito conhecido, tá? Fica como se fosse um sorvete, tá? Aí você sabe que você fez uma reformatação axial generosa, ok, bem feita, tá? E você também sabe aqui também
que é o seu norte, a sua referência para você fazer aqui um coronal verdadeiro, tá? Ou em alguns outros casos se chama de oblíquo 1, oblíquo 2, enfim, depende de onde você trabalha. Coronal verdadeiro. Normalmente o coronal verdadeiro você vai acabar vendo, né, em um dos cortes como se fosse uma bandeira, entendeu? Aí todo mundo fala que é a bandeira. Que fica aqui, ó, aquele sorvete no coronal verdadeiro fica como se fosse uma bandeira, que tem aqui o número, cabeça do número, e a escápula como se fosse uma bandeira, tá? No 3D parece mais ainda uma bandeira, né? E o sagital verdadeiro também tomando como orientação, né? É um tipo de oblíqua também, tomando como orientação a articulação. Isso aqui são exemplos, né? Isso aqui é uma renderização de volume em 3D, tá? Isso aqui é uma renderização utilizando o MIP, máxima densidade do pixel, vocês lembram? Que você realmente vai evidenciar mais as fraturas com o MIP, tá? Posicionamento do húmero é o mesmo posicionamento do ombro, tá? A extensão é acima da cabeça do húmero até abaixo do cotovelo. Aí eu coloco aqui agora pedi licença para ressonância, agora eu peço licença para radiografia, né? Aí pega essa imagem aqui, né, conhecidíssima, de um livro bem conhecidíssimo, para a gente poder orientar aqui, ó, rotação neutra, rotação interna e rotação externa, ok? Então a gente também tem que se atentar em alguns casos muito específicos. Como a gente tem